Tudo bem, até agora nós falamos sobre administração, trazendo para você um conceito de administração nessas 4 fases da administração, que é planejar, organizar, liderar e controlar. Mas o que é a administração eclesiástica? Vamos entrar agora propriamente na nossa disciplina. A administração vem do latim ad, que significa direção junto tendência, e minister, que significa servo, subordinação, obediência. Administrar, portanto, é o ato de servir junto a ou junto de. Eclesiástica vem da palavra eclésia, que significa chamados para fora, que é traduzido por assembleia e é traduzido também por igreja. A administração eclesiástica é, portanto, a administração da igreja. Planejar, organizar, liderar e controlar os recursos humanos, materiais e espirituais para alcançar os objetivos pré-definidos em relação à igreja, observando sempre os princípios bíblicos. A liderança da igreja deve ter em sua mente e em sua prática esse significado de servir. Os líderes da igreja, os ministérios da igreja, seja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, são servidores da igreja, servidores do povo de Deus, são servos das pessoas nesse sentido de servir, de ser úteis para o benefício das pessoas. O próprio Jesus falou: eu vim para servir e não para ser servido. Agora, a igreja tem um dono. Qual é o dono da igreja? É o pastor da igreja, o pastor local, é o pastor presidente, é o presidente da convenção? Não. O dono da igreja é Jesus Cristo. Muitos pastores, muitos líderes agem como se fossem donos da igreja, mas o dono da igreja é Jesus Cristo. Todos os demais cargos de liderança na igreja também são cargos de serviço. Precisamos servir com amor, precisamos servir com dedicação. A administração na Bíblia. A palavra oikonomos, na qual oiko significa casa e nomos significa lei, regra ou costume, traduzida por mordomo e dispenseiro, é muito presente na literatura paulina. Tomemos por base essas 2 referências bíblicas do Novo Testamento. Essa está em Lucas 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Aqui a palavra mordomo é a tradução da palavra grega oikonomos. Outra referência está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Nessa referência, a palavra oikonomos é traduzida por dispenseiro, ou seja, mordomo ou dispenseiro. É aquele que administra uma casa, é o servo que administra uma casa. No caso da liderança cristã, nós somos os mordomos, nós somos os dispenseiros, os servos de Deus que administram a casa de Deus, a igreja de Deus. Então, administramos o que não é nosso e temos que administrar conforme os princípios do dono. Na referência de Lucas, nós temos o mordomo infiel. E na referência de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, nós temos a exigência de que o despenseiro seja fiel. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe e aguarde os próximos vídeos. Na sequência, nós vamos trazer alguns exemplos de administradores na Bíblia e textos bíblicos que aprofundam o assunto sobre a administração da Igreja de Deus.